Tem uma pergunta para te fazer. Você é filho de quem? Esse é o título da minha mensagem. Temos algum mineiro aqui nessa casa? Quem é de Minas aqui, levanta a mão. Tem poucos, né? Quem não é de Minas, levanta a mão. Quem é de Minas, levanta a mão. Tem mais mineiro do que não mineiro nessa casa. É sim. Não é. Ok, tá pareado, tá mais ou menos a mesma coisa. E para aqueles que são de Minas ou aqueles que têm contato com mineiros, se você mora aqui nesse lugar, você provavelmente tem contato com mineiros quase todo dia, né? Você vai saber que nós temos um dialeto próprio em Minas. Tem palavras ali em Minas e principalmente lá no Cerro, da onde eu vim, tá? Eu sou menino do Cerro, criado a milho cozido, pão com ovo, café com leite. Então, tem palavras ali que só tem em Minas. Vou dar um exemplo. Quanto sabe o que é dentifrice? Levanta a mão. Pasta de dente. Frisete. Minha amiga tradutora, que Deus te abençoe e te dê a unção de tradução. Frisete. Prendedor de cabelo. Quando alguém chega assim e fala, fulano de tal é um pão. O que isso quer dizer? É que a Dilmar, é que essa pessoa é um rapaz bonito. A palavra coitado-se quer dizer de jeito nenhum. Coitado-se, de jeito nenhum. Aí tem todas as fórmulas do trem, né? Tem trem quente, trem gostoso, trem frio, trem difícil, trem chonado e trem à toa. Não seja trem à toa. Hã? Tem trem bonito. E tem trem à toa. Trem à toa é gente que não presta. Então não seja um trem à toa. Tem uma expressão que chama criatipo sou. Já viu? Criatipo sou é mais ou menos assim. É uma forma educada para você dizer para alguém deixar de ser trem à toa. E o ápice do mineirês são 2 sílabas. Tem trem bom também. Doido, trem doido também. O ápice do mineirês são 2 sílabas. Nó e nu. É mais ou menos assim, o cara ganha $10.000 na raspadinha, na Mega Sena. Nó, ganhou $10.000 na Mega Sena. Agora você ganha $1 milhão nu. Aí vamos supor outro exemplo. O Cruzeiro deu 2-0 no Atlético. Nó. Aí o Galo faz 3-2 aos 45 do segundo tempo. Nu. Aí o Galo faz 4-2 nos 48 do segundo tempo com gol de bicicleta do Hulk. Aí é além do nó, além do nu. Mas brincadeiras à parte, gente. Meus pais estiveram no Brasil agora, trouxeram minha vozinha linda, vovó Dora, está ali. Vovó, fica de pé, só um minutinho para o pessoal ver você. Gente, essa é a vovó mais linda que existe, a pessoa mais doce que existe na face da terra. Aproveitem, pode sentar, vovó. Aproveitem enquanto ela está aqui. Se você for conversar com ela, você vai ver que é o amor em pessoa, tá? E vovó estava compartilhando comigo. Essa semana a gente estava conversando bastante, né? Fui almoçar lá na casa da minha mãe todo dia. E ela estava Nu! E ela estava compartilhando comigo um sonho que ela tinha, que ela cumpriu na minha vida, de ter na família dela um filho, um neto que fosse uma pessoa que anunciava a palavra de Deus. E isso me deixou muito feliz, porque quando eu me tornei pastor, isso cumpriu um sonho na vida dela. E ela compartilhava também que ela tinha uma amiga que recebia, cuidava e dava suporte financeiro até para jovens que queriam fazer seminário, e cuidava na casa dele. Como ela tinha um sonho de fazer isso, né? Mas mal sabia ela que todas as vezes que ela esquentava uma madeira quentinha, todas as vezes que ela contava historinha na cama para mim, para meus irmãos, né? Já estava sendo ali um alicerce para que eu viesse a entender o que é família. Então eu louvo a Deus pela vida da minha vovozinha e dos meus pais também, né?
Essa palavra, essa pergunta, né? Se é filho de quem, lá em Minas Gerais, ela tem uma profundidade muito grande. Porque quando você está no meio de uma conversa e alguém pergunta para você: qual é o seu nome? Daniel. Tá, mas você é filho de quem? Tá, eu sou filho de Zé Roberto, marido de Júnia, de Zulu, e Zé Roberto de Jonas, Zé Roberto do Banco, de Jonas, fazendeiro lá da Água Limpa. Ah, eu já sei quem que é. Então assim, Então, essa palavra, né, essa frase, ela tem uma profundidade muito grande. A gente ri dela, na verdade. O pastor Marcelo sempre brinca aqui com os mineiros que não pergunta o nome das pessoas, pergunta se é filho de quem, né? Porque essa pergunta, ela, na verdade, quando você pergunta se é filho de quem, essa pessoa está fazendo uma análise de quem você é, da sua família, da sua origem, do seu DNA, daquilo que você é feito. Essa pergunta, ela fala sobre as tendências que essa pessoa tem, sobre a história daquela família. Porque quando você vai conversar principalmente com os antigos, e você fala: eu sou filho de fulano de tal, que é filho de fulano de tal, eles já sabem exatamente quem você é. Eu tenho um exemplo de que uma vez eu fui trabalhar numa companhia nova aqui nos Estados Unidos, e uma das coisas piores que existem é você começar numa companhia nova, principalmente se tem muito funcionário, porque você tem que meio que provar quem você é, seu trabalho, enfim. E eu cheguei e tinha uns 10 caras lá sentados na hora do break, e alguém me fez essa pergunta: você é filho de quem? Né? Eu falei: eu sou filho de Zé Roberto. E aconteceu que um dos caras que trabalhava naquela empresa há mais tempo era filho de um funcionário da fazenda do meu avô e conhecia muito meu pai. Assim, as portas se escancararam para mim. Então, ser filho de quem? Essa pergunta, ela fala muito a respeito de quem você é. E ser filho de quem, ela é derivado do latim sedus quale. Sedus quale, traduzindo para o português atual, significa quem é o seu povo, quem é a sua família, qual que é a sua estrutura familiar. E no momento da resposta, que você falar de quem que você é filho de quem, essa pessoa, ela vai ter ali, naqueles questão de segundos de conversa, né? Porque a conversa lá é assim: ei, qual que é o seu nome? Daniel. Você é filho de quem? Depois dessa conversa, depois dessa resposta, a pessoa ela vai decidir se ela vai se envolver com você ou não, se ela vai fazer negócio com você ou não, se ela vai continuar ou não aquela prosa, aquela conversa. Aí eu te pergunto para você: você é filho de quem? Você é filho de quem? Conversando com a minha avó, ela estava contando um pouco da história da nossa família. E ela estava falando sobre quando ela bem nova, né? Todas as posses que, tanto os 2 bisavós que a gente tinha, tanto da parte de pai, do meu pai, quanto da parte dela, quantas posses, quantas coisas eles tinham, né? E por causa de várias decisões erradas, né? Por causa de várias atitudes, várias posturas, vários acordos que foram feitos, foi se perdendo as coisas que a gente tinha, que a família tinha. E isso afeta gerações, isso afeta os filhos, os netos, os bisnetos, porque Deus, ele visita a iniquidade dos pais nos filhos. A Bíblia fala até a 3ª e 4ª geração. Se você puder abrir a sua Bíblia comigo, Êxodo capítulo 20, a partir do verso 1. Êxodo capítulo 20, verso 1 diz assim: então falou Deus todas essas palavras: eu sou o Senhor teu Deus, que te tirei da terra do Egito, da casa da servidão. Não terás outros deuses diante de mim. Não farás para ti imagem de escultura, nem de semelhança alguma do que há acima nos céus, nem debaixo na terra, nem nas águas debaixo da terra. Não as adorarás, nem lhes darás culto, porque eu sou o Senhor, o teu Deus, um Deus zeloso, que visito a iniquidade dos pais nos filhos até a 3ª e 4ª geração daqueles que me aborrecem, e faço misericórdia em até 1000 gerações daqueles que me amam e guardam os meus mandamentos. Provérbios capítulo 13, verso 22 diz: o homem bom terá uma herança para deixar para os seus netos, mas a riqueza dos pecadores ficará
qualificará para pessoas honestas. A palavra também vai dizer assim que em outrora nós éramos filhos das trevas, mas agora sois luz no Senhor, andai também como filhos da luz. Então, se hoje nós conhecemos a luz que é Jesus, Jesus é a luz do mundo, o sal da terra. Se nós o conhecemos, nós precisamos andar na luz da palavra de Jesus. João capítulo 3, verso 19 diz que a condenação do mundo é essa, que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. E existe um momento na nossa vida onde nós precisamos, depois de ter um encontro com a luz, que vai iluminar aquilo que está em escuro, em escondido. Ela vai revelar algumas coisas que estão às vezes fora de ordem na nossa vida. Depois que a luz chega, nós temos a decisão a tomar de permanecer na luz, de andar na luz. Porque o que acontece quando Jesus chega é que Ele revela muita coisa que está fora do lugar. E isso às vezes nos assusta. Nos assusta às vezes comparar a nossa vida com aquilo que a Bíblia diz e ver que a nossa vida ela não condiz com o que a palavra de Deus está dizendo. Nos assusta às vezes entender que existe um padrão pelo qual Jesus pagou pelo nosso pecado na cruz, mas existe um padrão pelo qual os discípulos de Jesus Cristo precisam viver aqui na terra. Existe um padrão de vida, de santidade, que o Senhor requer que a gente viva. E através do Espírito Santo, o Espírito Santo é aquele que nos prepara como uma noiva preparada para o casamento, para que quando Jesus voltar nós estejamos preparados com as nossas vestes limpas. É para isso que nós temos igreja, nós nos congregamos, para isso que tem pregação da palavra, para isso que tem estudo bíblico, para que através do Espírito Santo a palavra seja revelada ao nosso coração. E a Bíblia fala que a palavra do Senhor ela é como água que nos purifica, que nos lava, e nós estamos lavados através da palavra. E quando a gente tem um encontro com a palavra, às vezes ela vai falar coisas que são radicais e que requer de nós uma mudança. Então houve um tempo na minha vida que, por mais que eu amasse a história da minha família, conhecer a história dos meus ancestrais, meus avós, bisavós, cultura, tradição, eu precisei tomar uma decisão de reter tudo aquilo que é bom, todas as bênçãos, o bom caráter, a honestidade, os momentos bons, mas as coisas ruins que vêm de geração em geração, eu precisei tomar essa decisão de deixar de lado. E nós precisamos fazer isso. Muitos de nós, a gente não tem feito ídolos, imagem, escultura e não temos nos prostrado a eles. Mas muitos de nós temos feito dos nossos antepassados, os ídolos, ou feito das nossas filosofias de vida, porque eu acho que é assim que está certo. A gente faz disso o nosso ídolo, a gente se prostra diante disso, a gente coloca essas filosofias, esses pensamentos acima daquilo que a palavra de Deus diz, acima do próprio Deus. E olha o que a palavra diz, Mateus capítulo 10, verso 35, porque isso é Jesus dizendo, tá? Porque eu vim pôr em dissensão o homem contra o seu pai, a filha contra sua mãe, a nora contra sua sogra. E assim os inimigos do homem serão seus próprios familiares. Quem ama o seu pai e a sua mãe mais do que a mim, não é digno de mim. E quem ama o filho ou a filha mais do que a mim, não é digno de mim. E quem não toma a sua cruz e não segue após mim, não é digno de mim. Quer achar a sua vida? Quem achar a sua vida, perdê-la-á. E quem perder a sua vida por amor de mim, achá-la-á. Então, como eu disse, as memórias, as virtudes, o amor que vem de pai para filho, tudo isso a gente guarda e a gente leva para as próximas gerações. As coisas boas, a palavra diz, ouvir de tudo e reter o que é bom. Mas existem coisas que nós precisamos deixar de lado. Até Jesus, ele deixou a sua família para seguir o seu ministério. Muitas vezes a gente fala assim, não, mas eu nasci assim, eu cresci assim, eu vou morrer assim. O crente Gabriela, né? Quem é antigo aí vai entender o que eu estou falando. Mas olha o que aconteceu com Jesus. Mateus capítulo 13, verso 53.
Aconteceu que, concluindo Jesus essas parábolas, se retirou dali. E chegando à sua pátria, ele ensinava-nos na sinagoga, de sorte que se maravilhavam e diziam: de onde veio essa sabedoria e essas maravilhas? Não é esse o filho do carpinteiro? E não se chama sua mãe Maria, seus irmãos Tiago e José e Simão e Judas? E não estão entre nós todas as suas irmãs? De onde lhe veio, pois, tudo isso? E escandalizavam-se nele. Jesus, porém, lhes disse: não há profeta sem honra a não ser na sua pátria e na sua casa. E não fez ali muitas maravilhas por causa da incredulidade deles. Então Jesus, ele volta para a sua cidade, e quando ele chega lá, eles fazem essa pergunta. Jesus começa a ensinar com muita sabedoria, com sinais e maravilhas, e as pessoas estavam maravilhadas com ele. E elas perguntam assim: peraí, esse menino é filho de quem? Ele não é filho do carpinteiro? A gente não conhece a mãe dele, que é Maria? A gente não conhece os irmãos dele, Tiago, José, Simão? Não estão aqui no nosso meio as suas irmãs? Então da onde que veio toda a sabedoria? Toda essa sabedoria? Aí eles falam aquela frase que nós também usamos como um ditado popular lá em Minas, né? Que diz que santo de casa não faz milagre. Jesus está dizendo assim: olha, um profeta não está sem honra a não ser na sua própria casa e na sua pátria. E a Bíblia fala que ele não pôde fazer muitas maravilhas e muitos milagres por causa da incredulidade deles. Jesus, ele também foi questionado a respeito da sua identidade como filho. Jesus chega para ser batizado por João Batista, e ele chega e fala: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. E Jesus chega até ele fala: olha, eu não sou digno nem de desatar as suas sandálias, como que eu posso te batizar? Ele fala: não importa que isso seja dessa forma. Então João Batista batiza Jesus, e depois disso ele vê o Espírito Santo descendo como uma pomba. E logo veio uma mensagem, logo veio uma voz dos céus, que era o Pai dizendo: este é o meu Filho amado, em quem eu tenho prazer, em quem eu me comprazo. Logo depois disso que o Pai falou para o Filho, ele foi levado pelo Espírito Santo para o deserto. E no deserto ele ficou 40 dias e 40 noites jejuando. E é nesse contexto que aparece Satanás e vai questionar Jesus justamente na identidade de filho. Ele chega para Jesus e fala assim: se você é o Filho de Deus, ordena que essas pedras virem pão. Jesus estava jejuando por 40 dias e por 40 noites. Então Satanás, ele tenta lançar essa dúvida: se você verdadeiramente é o Filho de Deus, olha a astúcia de Satanás depois de 40 dias e 40 noites, dizendo para ele: se você é, porque ele, como ser humano, ele estava com fome, ele estava debilitado. Se você é o Filho de Deus, você não precisa passar por isso. Só diz aí que essa pedra vire pão, ela vai virar pão. E Jesus responde: também está escrito que nem só de pão vive o homem. Ele chega para ele, leva ele num lugar bem alto e mostra para ele todos os reinos da terra, porque tudo isso foi entregue a Satanás. E ele diz: se você se prostrar e me adorar, eu te dou tudo isso, todos esses reinos. Mas Jesus, ele sabia de quem ele era filho. Ele já tinha recebido essa afirmação da sua identidade de filho do Pai. Ele não precisava provar nada para ninguém. Ele disse: somente ao Senhor adorarás, e só a Ele prestarás culto. E finalmente ele disse: se você é o Filho de Deus, pula do pináculo do templo, porque está escrito que Ele dará ordem aos seus anjos a nosso respeito. E ele responde com: também está escrito que não tentarás o Senhor teu Deus. E a Bíblia diz que Satanás sumiu, foi embora, e logo os anjos de Deus o serviram. Então esse questionamento, essa indagação de Satanás, sempre querendo nos perguntar: mas será que você é filho de Deus mesmo? Por causa de situações, por causa de circunstâncias da nossa vida. Então eu quero perguntar para você mais uma vez: você é filho de quem? Quem é o seu pai? Porque
essa pergunta, como eu já disse, ela vai dizer respeito ao seu DNA, aquilo que você carrega. Vai dizer respeito à sua tendência. Quem é o seu pai? Você verdadeiramente é filho de Deus? Se você é filho de Deus, você age como filho? Será que quando as pessoas olham para você, elas veem a semelhança do seu pai? Ou será que nós temos sido filhos órfãos, que apesar de ter um pai, não temos manifestado a glória do pai? A palavra do Senhor vai dizer que no princípio era o verbo, João capítulo 1. O verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Que de todas as coisas que foram feitas, todas as coisas foram feitas por Ele, e nada do que foi feito sem Ele. Vai dizer que o verbo, Ele se fez carne, Ele habitou entre nós, e nós vimos a sua glória, como a glória do unigênito de Deus. A Bíblia fala que Ele veio para os seus, mas os seus não o receberam. Mas a todos aqueles que o receberam, foi-lhes dado o direito de serem chamados filhos de Deus. Então eu quero dizer para você que você tem o direito, se você receber a Jesus na tua vida, como seu único Senhor e Salvador, porque Ele não divide a sua glória. A palavra do Senhor vai dizer que só existe um mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo. Ele é o único caminho. Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Não existem outros meios de se chegar ao céu. Foi Ele quem foi crucificado, Ele foi quem venceu a morte, porque Ele não tinha pecado algum, e foi Ele quem ressuscitou. E é através do nome de Jesus que nós temos entrada ao lugar santo, à presença de Deus. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Se você precisa de um caminho, Ele é o caminho a seguir. Se você precisa saber a verdade, Ele é a verdade. Ainda que vá de encontro, vai contra tudo aquilo que você aprendeu a sua vida inteira. A palavra do Senhor diz que aquele que quiser vir após mim, Jesus disse para os seus discípulos, precisa negar a si mesmo, tomar a sua cruz e seguir a Jesus. Então negar a si mesmo quer dizer, muitas vezes você dizer, eu penso dessa forma, não foi assim que eu aprendi, não é assim que vem a minha linhagem familiar, meus pais, meus avós, eles não criam dessa forma. Mas é necessário que a gente decida seguir ao Senhor, irmão, porque cada um de nós vai prestar contas diante do Senhor. Um dia todos nós estaremos diante dele. E entra no céu, irmão, quem entrou pela única porta, que é Jesus. Jesus, enquanto ele não começou o seu ministério, ele era apenas o filho de José, o carpinteiro. Mas assim que o Espírito Santo desceu sobre ele, queria chamar o time de louvor. Assim que o Espírito Santo desce sobre Jesus, ele começa o seu ministério, ele começa a manifestar a glória do Pai. Eu creio que Deus está levantando uma igreja, que nós não somos apenas como o Daniel, filho do Zé Roberto, neto de Jonas Miranda, mas o Daniel, filho do Deus vivo. Ou coloca o seu nome nessa frase. Você não é filho apenas do seu pai terreno. Você não vai herdar apenas as heranças naturais, mas as heranças espirituais. A palavra de Deus vai dizer que nós estamos assentados com Jesus nos lugares celestiais e que nós somos co-herdeiros de Cristo. Isso quer dizer que a glória que Cristo vai herdar, nós vamos fazer parte dessa glória com Ele. Que nós vamos fazer parte dos sofrimentos de Cristo aqui na terra, mas nós também vamos ter parte da sua glória. Nós também vamos estar num lugar onde nunca mais vai haver choro, dor, pranto, guerras, temores, mas um lugar onde será alegria eterna, descanso eterno. Um lugar onde nós seremos família para sempre, irmãos para sempre. Se você quiser glorificar ao Pai sobre a terra, você precisa fazer aquilo que aconteceu com Jesus, que foi cheio do Espírito. Quando o Espírito vem sobre Jesus, ele começa a glorificar o Pai.
Jesus, ele antes de sair, antes de partir, ele diz: eu vou para o Pai, mas eu não vos deixarei órfãos. Eu vou enviar outro Consolador. E essa palavra outro, no grego, é a palavra allos, que quer dizer outro, da mesma semelhança, da mesma autoridade, do mesmo poder, outro igual a mim. O Espírito da verdade que o mundo não pôde receber, mas vós o recebestes, porque ele habita em vós e estará em vós para sempre. Então o Espírito Santo, a Bíblia fala que ele vai nos lembrar de tudo aquilo que ele nos ensinou, e tudo aquilo que Jesus ensinou foi glorificar o Pai. Quero convidar você a ficar de pé. O Espírito Santo, ele veio conectar pais a filhos e filhos a pais. Ele veio fazer com que aquele gap, aquela abertura, aquela brecha que existia em pecados que vieram de geração em geração, o Espírito Santo veio. Jesus, através da cruz, ele pagou o preço e nos deu acesso. E o Espírito Santo é aquele que conecta o Pai ao Filho. A Bíblia vai falar também que nós temos um sumo sacerdote, Jesus Cristo, que está diante de Deus Pai. É Ele quem intercede por você. O Espírito Santo e Jesus. O Espírito Santo mora dentro de você, habita dentro de você. Nós nos tornamos a habitação do Espírito. E Ele intercede por nós com gemidos inexprimíveis. Isso fala de um desespero pela sua vida, para que você receba a palavra do Senhor, para que você converta o teu coração a Ele, para que você permita que o Espírito venha a trabalhar na sua vida e te prepare para o dia do casamento com o noivo, que é Jesus Cristo, porque Ele está voltando e nós precisamos estar prontos para que quando Ele voltar a gente venha subir com Ele, para que quando Ele voltar a gente venha estar com Ele por toda a eternidade. Porque, irmãos, a única forma de ser salvo não é pelas nossas obras, não é o quanto você é bom, não é quanto você for uma pessoa honesta sobre essa terra, você nunca matou ninguém, você nunca passou a perna em ninguém. Todos nós, irmãos, a Bíblia fala, todos pecaram e destituídos foram da glória de Deus. Todos pecaram e já não podemos mais glorificar o Pai, porque não somos filhos. A palavra do Senhor vai dizer que é para a gente ir por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura. Claro que nós não vamos pregar para animais. A palavra está dizendo que pessoas, antes de aceitarem, antes de se entregarem a Jesus, são criatura de Deus. Mas a todos aqueles que o receberem, foi-lhes dado o direito. Eu gosto da versão do inglês que fala assim: was given the power. Foi dado a eles o poder de serem chamados filhos de Deus. A palavra também diz que o Espírito Santo é quem testifica de que nós temos um Pai. Diz assim que a nós não foi dado um espírito de temor, de escravidão, mas um espírito de adoção, pelo qual nós clamamos Abba, Abba Pai. E Abba quer dizer paizinho. É um pai que quando você precisa do colo, você precisa do afago, você precisa do abraço, você precisa da proteção. E muitos de nós precisamos disso. Claro que todos nós precisamos disso. Deus, ele decidiu se revelar como Pai e Jesus como Filho, para nos mostrar que nós não somos órfãos. E ainda que o seu pai tenha te deixado, ainda que você tenha tido um péssimo exemplo, ainda que na sua linhagem de geração em geração, quando alguém pergunta você é filho de quem, você vai dizer, cara, eu não tenho orgulho de dizer que eu sou filho de fulano de tal. Mas nessa noite eu quero dizer para você que se você entrega a sua vida para Jesus, você tem o direito de ser chamado filho de Deus. Você não precisa transformar pedras em pão para provar que você é filho. Porque uma vez que o Espírito Santo te
conexão. O Espírito do Deus vivo vive dentro de você. E Ele revela para você aquilo que está no coração do Pai. Jesus disse: eu não vos chamo mais servos, eu não te chamo mais escravos, eu te chamo de amigos, porque tudo aquilo que eu ouvi do Pai, eu tenho revelado a vocês. Por onde Jesus passou, Jesus curou, Jesus transformou e Ele ressuscitou. Ele disse: vocês farão as obras que eu fiz e ainda maiores farão. Jesus ressuscitou mortos, Ele curou leprosos, Ele deu vista ao cego, Ele transformou a história de pessoas, Ele transformou o caráter de pessoas. Se você for ver a história dos discípulos de Jesus, ninguém dava nada por eles, e olha o que Jesus fez. Eu sei que essa é a realidade de muitos de nós que estamos aqui. Eu sei que isso era a minha realidade. Eu sei o quanto eu estava perdido, e eu fui encontrado por Ele. Eu tenho certeza que se você está aqui nessa noite, você sabe que você foi encontrado pelo Pai. Você sabe que você tem um Pai celestial que te ama, e que ainda que o seu inimigo venha chegar para você e dizer: se você é filho, então por que isso está acontecendo? Se você é filho, então olha essa situação, será que você é filho mesmo? Será que Deus é bom? Porque as coisas ruins também acontecem com pessoas boas, mas isso não muda o fato de que você é filho amado. Um filho amado que o Pai não rejeita. Se você for ver a história do filho pródigo, ele não foi expulso de casa, ele saiu por conta própria. Ele preferiu uma herança terrena do que uma herança celestial, e o Pai não foi atrás dele. Mas a palavra diz que as ovelhas perdidas, essas ovelhas, o pastor deixa as 99 e vai de encontro a ela, porque ela está perdida, ela não sabe o que ela está fazendo. Se você se encontra nessa noite como uma ovelha perdida do Pai, você não sabe para onde ir, você não sabe nem o que você está fazendo. Ovelha, se não tiver pastor guiando ela dá ruim, ela se perde. Ou se você se sente como um filho, o filho pródigo que saiu de casa pelas suas próprias pernas. Ele decidiu sair para o mundo, mas ele se deu conta de que ele estava num lugar longe da casa do Pai. Mas quando ele volta, o Pai está de braços abertos para receber, porque esse é o coração do nosso Deus. A Bíblia fala que Deus não somente disse que nos ama, mas Ele prova o seu amor por nós no fato de que Cristo morreu por nós na cruz, sendo nós ainda pecadores. Esse é o Evangelho. Porque o Evangelho vai dizer, são boas novas que vão dizer: olha, o preço que você precisava pagar, alguém já pagou por você. E Ele não precisa fazer mais nada, já está pago. Jesus, antes de expirar, antes de morrer, Ele disse: está consumado. Tudo que eu tinha que fazer até hoje eu fiz. Está pronto, está feito. O trabalho da cruz, o trabalho da redenção do homem já foi feito, já foi pago, com sangue precioso, com sangue carmesim. Quem é seu pai? Você é filho de quem? Porque o filho, ele tem uma semelhança com o pai. Será que nós temos dado lugar à raiz de amargura, à falta de perdão? Será que no nosso coração nós temos nos ofendido fácil com as coisas? Ou será que nós somos rápidos em perdoar? E Jesus, quando Ele ensina os seus discípulos a orar, Ele disse: quando você orar, ore dessa forma. Não seja como os hipócritas que usam de vãs repetições, achando que por repetir muitas coisas Ele vai ser ouvido. Mas quando você for orar, entra no teu quarto, fecha a tua porta e ora a Deus em secreto, porque aquele que te ouve em secreto vai te responder em público. Ele diz: quando você orar, ore dessa forma: Pai Nosso. Jesus, Ele possibilitou para nós. Jesus, Ele era o unigênito de Deus, o único filho de Deus, mas Ele se tornou o primogênito de Deus, porque depois dele vieram muitos outros filhos, e esses outros filhos sou eu e você.
Pai nosso que estais no céu, santificado seja o teu nome. Nós precisamos santificar o nome dele, porque ele é Pai, mas ele é santo, ele é Deus. Que venha o teu reino e seja feita a tua vontade, ainda que nós não venhamos a entender. Muitas vezes nós não entendemos o que está acontecendo. Nós somamos 2 mais 2 e achamos que vai dar 4, às vezes não dá. A gente olha e fala: Deus, mas o Senhor não é um Deus bom, por que está acontecendo isso comigo? Mas quando nós orarmos, nós precisamos fazer o que Jesus mandou. Que venha o teu reino e que seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. Que o pão nosso de cada dia nos dai hoje. Nós precisamos entender que a nossa provisão vem de Deus, amém? E a palavra do Senhor fala: não andeis ansiosos por coisa alguma, mas fazei todas as vossas petições conhecidas diante de Deus. Lançar sobre Ele o nosso fardo, a nossa ansiedade. Isso é ser filho. Isso é sentar no colo do Abba. Isso é ter um pai presente. Um pai que ama. Um pai que exorta. Um pai que consola. Um pai que edifica. Um pai que nos dá identidade, que nos dá propósito, que nos dá futuro. Um pai que declara aquilo que Ele nos criou para ser. Por isso nós precisamos ir para esse lugar e entender qual foi o motivo que Deus me criou, para que eu existo, qual é o meu propósito. Irmão, ninguém pode te dar um propósito de vida, somente o Pai. E nós só vamos entender qual é o nosso propósito nessa terra se nós passarmos tempo com Ele. Então o Senhor está nos convidando para esse lugar. A palavra do Senhor vai dizer que a criação, ela anseia, ela aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Sabe o que isso quer dizer, irmão? Você vem a um lugar como esse, você recebe a sua filiação a Jesus Cristo, a Deus, você se torna um filho do Pai, e depois você sai a manifestar a glória dele. Jesus, depois que vem o Espírito sobre ele, ele começa a manifestar a glória do Pai. E aqui estamos nós hoje. Mas interessante é que ele não ficou com o Espírito Santo para ele. Ele fez um caminho para nós entrarmos no santo lugar. E hoje ele nos convida para esse lugar. Porque ele disse para o povo: fica em Jerusalém até que do alto vocês sejam revestidos de poder. E naquele momento a igreja recebe o batismo com o Espírito Santo e começa a manifestar a glória do Pai. E Deus está nos chamando para ser esses filhos maduros que vão manifestar a glória do Pai. Eu tenho 2 convites para fazer nessa noite. O primeiro é para você que se sente como uma ovelha perdida, você não sabe para onde você vai. A Bíblia fala que Jesus é o bom pastor, que deixa as 99 para encontrar essa ovelha perdida. De repente você está aqui nessa noite como essa ovelha, o Senhor quer te encontrar nessa noite. E o segundo convite que eu quero fazer é para você que quer entregar a sua vida para Jesus. Você que quer fazer dele o Senhor e Salvador da sua vida, o único. Porque ele não divide a sua glória com ninguém. Queria convidar os pastores a vir aqui na frente, amém? Você a sair do teu lugar e vir aqui na frente, receber oração. E se você ainda não fez a confissão de que Jesus é o Senhor da tua vida, quando você chegar para os pastores para orar, você vai falar assim: eu quero fazer a confissão, quero declarar que Jesus é o Senhor da minha vida. Porque a palavra do Senhor vai dizer que se você crer no teu coração e com a boca confessar que Jesus é o Senhor, você será salvo.
Pai, em nome de Jesus, nós apresentamos o Teu povo diante de Ti. Senhor, a Tua palavra diz que a criação aguarda ansiosamente pela manifestação dos filhos de Deus. Eu te peço, Pai, que em nome de Jesus, através do Teu Espírito Santo, se levantem os filhos maduros em nome de Jesus. Se levantem aqueles que vão manifestar a Tua glória. Pai, existem pessoas aqui, Senhor, que precisam fazer decisões. E eu te peço que em nome de Jesus, o Senhor esteja dando coragem. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja abrindo olhos espirituais e ouvidos, para que eles possam Te ver e Te ouvir. Eu declaro, Senhor, um encontro com a Tua presença. Eu declaro, meu Pai, que nós não vamos sair daqui da mesma forma que nós entramos, mas que em nome de Jesus, que flua o Teu Espírito Santo através da vida de cada um deles, que flua o Teu Espírito Santo sobre a Tua igreja. Pai, em nome de Jesus, eu declaro que caia por terra, Senhor, em nome de Jesus, tudo aquilo que vem, Senhor, de geração em geração, trazendo peso, Senhor, trazendo escassez, trazendo falta. Eu declaro, Senhor, a Tua bênção em nome de Jesus sobre todos aqueles, meu Pai, que entendem que o Senhor é o único Deus, que o Senhor é o único Senhor. Nós declaramos, Senhor, a Tua bênção sobre a Tua igreja em nome de Jesus.